Muitos programadores mais cabeça dura dizem que você precisa tomar cuidado com a IA e continuar aprendendo a fazer na mão tudo que hoje pode ser feito em segundos com as inteligências artificiais. Porque, segundo eles, você precisa entender o que está sendo feito, né? Mas será que isso é um bom conselho? Pensa comigo, qual que foi a última vez que você viu uma empresa contratando um programador de cartão perfurado? Ou então, se você já programa, qual foi a última vez que você abriu os arquivos de uma biblioteca para entender como que é feita a função, cada função que você usa daquela biblioteca? Claro que entender as origens da programação e ter noção de como é que o código se transforma em zeros e uns é importante, especialmente para quem quer se tornar um engenheiro de hardware e criar processadores, esses trem assim. Mas foi graças à abstração que a gente conseguiu evoluir tanto na tecnologia nos últimos anos. Quando uma empresa precisa de um programador para criar um aplicativo, por exemplo, o que você acha que a maioria vai preferir? Um cara que faz tudo do zero, reinventa a roda, recria seu próprio computador, suas próprias linguagens de programação e passa meses programando o que foi pedido? Ou então um programador eficiente que consegue entregar o mesmo resultado em muito menos tempo, aproveitando as ferramentas modernas que ele tem à sua disposição. Nesse vídeo aqui eu vou te explicar por que a IA não vai substituir os programadores. Na verdade, o que eu acho é que são os programadores que usam IA que vão substituir aqueles que se recusam a abraçar essa nova tecnologia. A gente está vivendo um ponto de inflexão na história da programação e eu te desafio a assistir esse vídeo aqui até o final e não pensar o mesmo. Então vamos começar com um exemplo bem simples. Imagina que a gente precisa calcular a nota final de um aluno. A gente criaria um programa ali que receba 3 notas e calcula a média. E aí retorna aprovado se a nota é maior ou igual a 6 ou reprovado caso contrário. E aí para deixar mais completinho ali, a gente cria uma verificação de entrada para ver se ela é válida, né? Então, se o aluno digitou um número maior do que 10 ou menor do que zero, ou então saiu batendo a cabeça no teclado, a gente pede para o usuário digitar novamente aquela nota ali, até ele digitar um valor válido. E também permitir com que ele cancele o programa a qualquer momento se ele achou que digitou alguma coisa errada ou então só quiser sair mesmo. Então vamos lá, vamos fazer uma viagem no tempo e ver como é que o código para criar um simples programa evoluiu ao longo das décadas. A programação ela se popularizou com o Assembly, né? Ele era bem complexo ainda, específico para cada processador, só que antes dele o código era feito diretamente em código binário, né? O programador tinha que se preocupar com cada detalhe da arquitetura do computador e os códigos podiam dar até pilhas de papel. Depois eu vou botar a foto aqui do código do primeiro homem que foi à Lua. É trocentas pilhas de papel e era vários pontinhos furados assim, indicando zeros e uns. Eu já tive que aprender Assembly para uma matéria chamada Microcontroladores e Microprocessadores, famosa MM, e a gente programava no 8086, que é esse aí da foto. É bem interessante para entender como é que tudo isso funciona na base dos zeros e uns. Você precisa falar diretamente com o processador, né? Você precisa entender direitinho a arquitetura e conhecer sobre, né, as funções básicas ali de eletrônica. Eu já não sei nem como é que programa em Assembly mais, por isso que eu não vou trazer o código da média aqui, mas tem um exemplo de Hello World que eu achei aqui no simulador online de 8086, pra você ter noção de como é que é feia a sintaxe do Assembly. E aí depois veio o COBOL, que é uma das primeiras linguagens que a gente pode chamar de alto nível, ou seja, mais próxima da linguagem humana e mais distante dos zeros e uns. O código ele ficou mais legível, mais compreensível, né? Dá para você chutar ali o que está acontecendo, só que ainda era bem chatinho. Eu nunca programei em COBOL, mas eu consegui aqui na internet alguns exemplos, só para você ver como é que é feio o negócio ainda. E aí, finalmente, chegou o C. Essa linguagem ela foi um divisor de águas na programação, porque ela é portátil e eficiente ao mesmo tempo. Ela é bem rápida e a partir de então, você podia escrever um código e rodar ele em várias máquinas diferentes sem ter que mudar quase nada. E isso aí pode ser parecer assim, pô, normal, só que na época isso aí era uma revolução. E o C ele era bem rápido, te dava liberdade total para mexer na memória e em qualquer recurso ali do sistema, sem parecer um bicho de 7 cabeças como nas linguagens anteriores. E a sintaxe dele era até que assim, tranquila de entender para um iniciante. Até que, inclusive, né, eu fui monitor de uma matéria que usava C, chamada Algoritmos e Técnicas de Programação, que eu até tentei convencer o professor a usar o Python, porque é muito mais fácil de aprender e seria até uma boa, já que é uma matéria introdutória.
Só que ele não aceitou, não. Enfim, eu ainda não concordo totalmente com o professor Scott, só que eu entendo o porquê dele ter mantido o C, né? O C ele foi tão foda na época que ele inspirou um monte de linguagens que vieram depois. O C++, o Java, o Python, todas elas têm um pouquinho de C no DNA. E o C não só mudou o jeito de programar, ele também abriu as portas para criar coisas que a gente nem sonhava. Ou sonhava, só que não tinha como. Pensa só, o sistema operacional do seu celular, o programa que faz a sua impressora funcionar, até o Minecraft, ou seja lá qual jogo que você está viciado agora, tudo isso só existe hoje por causa do C. Hoje, né? Poderia existir mais lá para frente, mas teria que ser criada outra linguagem aí mais para frente. E esse aqui é um código em C para criar aquele programa da média. Você pode ver que ele é grandinho e tal. Dá para sacar ali algumas coisas, dá para entender, mesmo que você não saiba nada de programação, se você souber um pouco de inglês, dá para você entender um pouco do que tá rolando ali, né? E aí depois veio o Pascal, que é meio que uma evolução do COBOL, só que mais organizado, mais legível. E aí logo em seguida chegou o C++, que é outra revolução do C, que ele introduziu a programação orientada a objetos, que ajuda muito na organização, na abstração e pegar e reutilizar aqueles blocos ali de código e manter na mesma eficiência do C, né? E o C++ ele abriu o caminho para o desenvolvimento de software em larga escala. Então ele foi fundamental para a criação de sistemas operacionais, jogos e outros aplicativos robustos que a gente tem por aí. E esse aqui é o exemplo aqui que eu fiz daquele código ali de calcular a média em C++. Você pode ver que mudam algumas coisinhas, tem classes e tudo mais. E lá em 95 teve mais uma revolução que foi o Java, que ele trouxe a promessa de escreva uma vez e rode em qualquer lugar. Porque a ideia por trás do Java era simples, só que poderosa, que era criar um código que pudesse ser executado em qualquer dispositivo. Esse aqui é o código do Java, para você ter noção como é que a gente criaria aquele programa da média em Java e para você ter noção de como é que é a sintaxe. E você pode ver que são todas parecidas ali, próximas do C, C++, enfim. E finalmente veio o Python, né, que antes, na verdade, do Java já tinha surgido o Python, só que eu achei melhor colocar ele aqui por último para demonstrar esse negócio de abstração que eu venho falando ali no início do vídeo. Porque olha só que top, você consegue fazer o mesmo programa com muito menos código em relação às outras linguagens anteriores, porque o Python ele simplifica bastante a sintaxe e aumenta a produtividade dos programadores. Muita gente prefere o Python para várias situações, principalmente ali para data science, para IA, enfim. O que eu estou querendo mostrar é essa evolução aqui, você está percebendo? A cada nova linguagem foi resolvido algum problema específico daquela época. Então, resumindo, antigamente era sair dos zeros e uns e sair daquele pilha de código ali para criar um código, para escrever ali, para ficar uma coisa mais legível. Depois, o problema era modularizar mais o código, aí o C++ introduziu ali a orientação a objetos. Depois, o problema era poder portabilidade, escrever um código e rodar em várias máquinas, né? Aí veio com Java. Até que hoje a gente entrou na era da IA. E agora a IA, ela está introduzindo essa nova solução, que é a barreira de linguagem, né? Você agora precisa aprender apenas pensamento computacional. O foco saiu da sintaxe. Agora, para criar o mesmo programa para calcular a média, por exemplo, você só precisa descrever como que você quer que ele funcione, ou seja, programar em linguagem natural, e a mesma instrução vai criar o código para qualquer linguagem que você preferir. Então, por exemplo, aqui eu coloquei, crie um programa em Python que calcule a nota final de um aluno. O programa recebe 3 notas, calcula a média, retorna aprovado se a nota é maior ou igual a 6, ou reprovado caso contrário. E além disso, o programa deve estar pronto para verificar se a entrada é válida. Você vê que eu nem especifiquei esse ponto aqui, pedindo para o usuário digitar novamente se não for, e permitir com que ele cancele o programa a qualquer momento se achar que digitou errado ou simplesmente quiser sair. Você viu que eu deixei até vago essa parte, mas é porque eu quero mostrar para vocês o poder que a IA já está para ajudar a gente a programar se a gente souber estruturar direitinho essa parte. Enfim, você pode ver aqui que ela criou o código funcional e isso é um salto gigantesco. Eu não sei se vocês estão enxergando o que eu estou querendo mostrar, mas a programação ela evoluiu de um processo altamente técnico e detalhado para algo agora muito mais acessível e centrado nas soluções do problema. Você agora precisa aprender apenas pensamento computacional, aprender a pensar em código, né? Saber como é que você estrutura uma solução em código e fazer isso de forma falada. Muita gente não está querendo aderir a isso, por quê?
Porque mais eficiência não significa menos tempo de trabalho. Na verdade, pode até acarretar em mais tarefas para o mesmo tempo de trabalho. A IA, ela vai dar mais produtividade para a gente, né? Então, com mais produtividade, a gente vai poder fazer mais com o mesmo tempo, né? Então, enfim, muita gente não está querendo aderir, talvez por essa mentalidade, né? Mas tem outro ponto também, agora a gente vai sair do campo teórico aqui e entrar um pouco na prática, hoje, né, que a gente está tendo hoje, que eu conheço programadores que já têm uma carreira muito estabelecida, já estão trabalhando aí há alguns anos, e simplesmente não precisam de IA para o seu cargo, né? E ainda tem a questão da privacidade, porque empresas de código fechado é muito importante com que elas mantenham o código fechado, né? Então, você quando você usa IAs, você acaba compartilhando informações para treinar aquela IA. Então, tem essa questão de privacidade ainda. Mas esse vídeo aqui é principalmente para quem está começando agora. Você daqui a algum tempo, você vai competir vaga com outros júniors e daqui a algum tempo essa capacidade de IA, né, com certeza vai se popularizar entre as empresas e vai se tornar uma habilidade essencial. Pois como eu falei, entre um programador ultra eficiente com IA e um programador lento que faz tudo na mão, se os dois têm o mesmo nível técnico ali, a empresa claramente vai preferir o programador que entrega mais valor, né, e mais rápido, né? Agora, para quem já tem ali experiência, ainda consegue competir com o que está entrando agora, né? Por isso que a galera mais velha não está se preocupando tanto com a derrubada da IA, né? Enfim, eu te garanti lá no início do vídeo que você ia concordar comigo no final do vídeo, né? Todos esses exemplos que eu dei ali foram meio bobinhos, mas era para não complicar demais, para não ficar muito denso. Mas para você que chegou até aqui, eu vou te dar um exemplo escancarado do poder da IA no seu dia a dia como programador, né? Eu vou tornar o código que a gente viu no vídeo lá do cálculo da média disso para isso aqui, com interface bonita e várias outras funcionalidades que a gente vai usar a IA até no terminal. Eu já vou deixar tocando aqui no fundo todo esse processo para mostrar como é que a gente programa, como é que eu estou programando com IA ultimamente. Você vê que eu começo aqui programando em linguagem natural. Eu planejo tudo que eu quero, descrevendo o programa, cada funcionalidade, cada detalhe. E aí mais para frente eu só vou precisar pedir para a IA traduzir toda essa programação que eu fiz em linguagem falada em Python para mim. Eu não sei se ficou claro ainda, mas eu não quero passar a ideia de que a IA vai fazer tudo para você, porque ela não consegue ainda criar uma aplicação completa de uma vez só. Sempre vai precisar de um ajuste humano, né? Você quebrar em passos menores, por exemplo, enfim. Mas a mensagem que eu estou querendo passar com esse vídeo aqui é: estuda e foca em resolver problemas com o computador. Não fica bitolado na sintaxe, fica horas ali, né, tentando ser especialista naquela linguagem, porque eu acho que isso daqui para frente vai ser um desperdício de tempo. O meu conselho é esse: aprende lógica de programação e pensamento computacional, porque, né, ou seja, aprender a estruturar ideias de forma lógica, de forma que o computador entenda, né, traduzir aquilo ali que você está pensando em uma estrutura racional, como se você tivesse passando passo a passo para uma pessoa o que ela precisa fazer para criar aquilo ali, né? Então você precisa saber exatamente o que você quer criar e o que você precisa para chegar lá, para poder usar de forma mais efetiva a IA no seu dia a dia aí como programador. Isso parece ser bobeira que eu estou falando, mas é como eu falei, eu dei monitoria de introdução à programação e muita gente não faz isso. Muita gente começa a programar e espera a inspiração divina vir ali enquanto está digitando. Só que eu sempre tive esse hábito de parar e desenhar todo o código, todo o funcionamento na minha cabeça antes de começar a traduzir tudo aquilo para código. Depois que você tem toda aquela ideia falada, você consegue explicar falando tudo aquilo, que aí sim você começa a traduzir aquilo, aquela estrutura que você criou para código. Codificar é só tradução de um algoritmo que você fez ali, ou uma solução que você criou. Você traduz uma solução em código para o computador fazer aquilo ali para você várias e várias vezes. É isso. É simplesmente tradução. E essa parte de tradução agora está sendo automatizada pela IA. É o resumo desse vídeo. Você pode ver que no vídeo que está tocando aqui no fundo, que a IA não cria tudo de uma vez só para você, mas ela te ajuda em cada parte ali do desenvolvimento, com você explicando para ela direitinho. É como se você tivesse um estagiário que não sabe direito ali o que tem que fazer, mas se você explica para ele direitinho o que tem que fazer, ele vai fazer muito bem. Entendeu?
Então assiste até o final e me fala aí se vale ou não vale a pena usar IA para programar. Eu estou usando a Idle do Cursor, a Cursor AI, eu já gravei 2 vídeos aqui de como é que instala, configura e usa, vou deixar aqui na descrição. E é isso, galera. Fiquem aí agora com o Jazz Coding. Muito obrigado por assistir até aqui e valeu! Se inscreve aí se você quiser receber mais conteúdo de IA e programação e até mais.